Geometria das sapatas. Nos dias de hoje, os engenheiros usam para pequenas e médias obras um formato de sapata que não é adequado para os nossos dias. Pode-se considerar que sejam incorretos, porque eles não atendem mais uma necessidade da resistência do concreto de hoje. Isto causa uma perda no coeficiente de segurança da obra, o que aumenta o risco de acontecerem anomalias, das quais algumas podem requerer tratamento imediato. Oi, meu nome é Quimico Ataíde, sou engenheiro civil, calculando estruturas há 50 anos. Vamos agora ao nosso assunto. Primeiro vamos falar da origem da sapata. A origem da sapata tronco-cônica, na sua essência inicial, é pelo fato de que a carga do pilar chega, se dissemina pela sapata e não chega a passar por estas áreas do concreto aqui. Lógico que disse o calculista. Se o concreto não é utilizado aqui, por que eu vou gastar esse dinheiro? Então surgiu a sapata tronco-cônica, onde o concreto não passa por aqui. Esse formato tornou-se inadequado porque, com o passar do tempo, a resistência exigida para o concreto aumentou demais. Olha, quando eu comecei a calcular, a resistência do concreto para uma obra, para um edifício, era 9 MPa. Agora, com 30 já está numa média inferior. É 30, 35, 40, 45. E quem é que vai conseguir 45 MPa dando porradinha em cima dessa superfície para fazer um adensamento? Improvável. E ela tornou-se inadequada não porque ela traga um erro genético de cálculo. Tornou-se inadequada porque não há condições de fazer um concreto de alta resistência se não for com uma vibração enérgica. Então por que não usa um concreto autoadensável? Ora, se eu botar um autoadensável aqui, ele já vai escorrer para cá. Enfim, eu não consigo concreto de alta resistência nesse plano inclinado, sem colocar uma forma. Recomendo que o calculista, ao desenhar suas sapatas, ao calcular suas sapatas, já desenhe com esse formato cúbico. Porque o construtor não vai ter o ímpeto de fazer cônico se for desenhado já com um cubo, onde o concreto cai aqui, fica confinado entre as escavações, e eu meto de vibrador aqui, vou buscar a máxima resistência que eu puder para aquela dosagem. E também no orçamento. Se eu orcei este concreto, não vou perder dinheiro de não ter orçado e de repente o concreto esvaziar para cá e eu ter que pagar por ele. Quando o calculista calcula no formato cúbico e desenha no formato cúbico, simplesmente o construtor vai executar como está desenhado e calculado. E aí o que acontece? Ele mete o vibrador dele aqui e como esse concreto está confinado em todos os seus lados, aqui nas paredes da escavação, aqui no fundo, e aqui protegido pela gravidade, então ele mete o vibrador e vibra o concreto e adensa corretamente, de tal maneira que ele atinge a máxima resistência que aquele traço permitir. Agora, eu ressalvo que estou falando de obras pequenas e médias. Vamos para as obras grandes. Há casos em que eu posso, se quiser, usar a conicidade. É quando eu posso colocar uma sapata, por exemplo, com a forma metálica, e o concreto que eu vou retirar é tão grande que ele paga o preço de colocar uma forma metálica e trabalhar com o formato tronco cônico. Isto é um caso em que eu posso usar o tronco cônico. Agora, há casos em que eu sou obrigado a usar o tronco cônico. Ora, a sapata é talvez a mais barata das fundações que eu possa fazer hoje em dia.
Então, quando o terreno permitir, deve-se aproveitar e usar a sapata. Porém, a sapata se espalha sobre o solo. Se elas ficarem demais grandes, pode ser que elas não caibam na área que nós dispomos do terreno para colocá-las espalhadas sobre o solo. Então, eu preciso ganhar o que eu puder de carregamento. Então, às vezes, só o fato de eu tirar este concreto, não executar o concreto, ou seja, projetar e executar como tronco cônica, o peso deste concreto que eu não estou usando diminui o tamanho a necessidade de tamanho da base da sapata, e ela, mais encurtada, se enquadra na área que nós dispomos no terreno. Eu desenhei aqui um outro formato de sapata, que é assunto do nosso próximo vídeo. Neste momento eu só desenhei para patentear que não só existe a cônica e a cúbica, existe uma série de outros formatos. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui um resumo. O resumo, a intenção deste momento foi mostrar que o paradigma da sapata troncocônica torna-se inadequado para os dias de hoje, com a resistência do concreto muito maior. Então, a sugestão é que se trabalhe com esse tipo e não com este, e usar este tipo apenas quando houver uma imposição técnica para se remover esse concreto, ou técnica ou financeira. Isto é tudo por hoje. Tchau!